Eu sou Nayara Fortaleza e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para você, pessoa, para você, cônjuge, para você, família e para a sociedade. Um assunto muito em alta, aliás, sempre esteve em alta, que é saúde mental e, em especial, na transição hormonal. E para falar sobre esse assunto, trazer mais comunicação, interação, conhecimento e você se colocar, se ver nessa situação e ver um ponto de luz nisso tudo, nós trouxemos uma médica muito bacana, muito linda, maravilhosa, competente, que foi e é um achado na minha vida e na vida das pessoas das quais eu tenho indicado. E é por isso que ela está aqui hoje, porque ela tem feito grandes movimentos na minha vida e na vida de alguns clientes. Ela é uma médica com especialidade em dor. Também, antes da medicina, fez farmácia, entende muito sobre drogas, medicamentos e trabalha, atua na medicina integrativa, olhando de uma forma geral. Com vocês, Valédia Mello. Nossa, que honra de apresentação. Fiquei até sem graça, não sei nem para onde é que eu vou agora. Se eu me apresento, se eu não me apresento. Nayara, gratidão por tanto carinho. E eu espero que as pessoas que vejam esse podcast também sintam um pouquinho dessa nossa energia, né? Que é uma energia de passar informação de qualidade, né? Para que as pessoas entendam o seu próprio corpo e assim elas tenham mais saúde, que esse é o nosso objetivo final. E a gente vai falar de um tema muito bacana, aproveitando ainda esse mês de janeiro, né, que a gente traz o tema da temática do Janeiro Branco, falando, não sei se todo mundo já sabe a historinha do Janeiro Branco, você conhece? Não sabe? Conta isso. Então eu vou contar um pouquinho sobre por que Janeiro Branco, né? Por que a gente comemora janeiro e esse tom branco para falar um pouquinho sobre saúde mental. Então, janeiro é um mês de recomeços. É quando a gente inicia, né, o ano de renovo, o ano novo. Os novos propósitos. Os novos propósitos. Então, janeiro traz essa perspectiva de recomeço. Então, essa é uma campanha que é uma campanha brasileira, que foi iniciada em 2014 por um grupo de psicólogos que queria promover um olhar diferenciado para a saúde mental. E eles escolheram o mês de janeiro por ser o mês de início de ano, de renovo, de começos, para que a gente começasse o ano olhando para si, olhando para o próximo, olhando para a nossa mente. E eu acho isso muito bacana. E trouxeram a cor branca, né? Porque é uma cor de esperança, de pureza, né? De pureza, de leveza, alma nova, de recomeços. E falando em começo, quando é, doutora, que a pessoa precisa já estar alerta e começar a olhar sobre a questão da reposição hormonal? Muito bem. Eu acho que essa pergunta é uma das perguntas mais importantes. Então, o que a gente tem hoje, né? O que os artigos nos trazem? Isso vale para homens e mulheres, tá? Então, o envelhecimento, ele é um processo natural. Agora, nasceu, já está envelhecendo. Você já nasce envelhecendo. É a única certeza que a gente tem, é que a gente vai envelhecer. Agora, como você quer envelhecer é que é a pergunta primordial. Então, como eu escolho envelhecer? E o processo de diminuição gradual da nossa produção de hormônios, que é um processo fisiológico, ou seja, naturalmente todos nós vamos diminuir a produção hormonal, ele começa a partir dos 30 anos. Tá? Então, a partir dos 30 anos de idade, todo ser humano já tem um leve declínio na produção hormonal. Então, a gente começa a aumentar a produção hormonal quando a gente inicia a puberdade, e a gente vê, né, os adolescentes com as espinhas, né, as meninas entrando na menarca, que é a primeira menstruação, os meninos, né, com os pelos pubianos, aumentando de tamanho, e por aí vai. E a gente começa a declinar essa produção por volta dos 30 anos de idade. Então, esse declínio, ele vai evoluindo até que a mulher, que é cíclica, né, tenha o que a gente chama de menopausa, que é o fim dos seus ciclos. O climatério ali, né? Esse período que antecede a menopausa é que a gente chama de climatério. Então, é quando a gente começa a ter uma diminuição da produção mais acentuada. Que pode variar.
É bem variável, mas ele costuma começar por volta dos 40 a 45 anos de idade e ele vai até os 50, 55, que é quando a mulher tem a menopausa. Eu entrei assim no climatério. Em geral, a mulher começa a ter uma alteração de libido, alteração de humor, sempre diminuindo, tá? Alteração de humor, alteração de qualidade de pele, cabelo, unhas, são coisas que são bem perceptíveis, que todo mundo pode moleza, cansaço, se autoavaliar. Moleza, cansaço, então, fadiga. Necessariamente não corte da menstruação. Ela pode estar menstruando, mas tendo esses sintomas já está iniciando. É o preparo da diminuição mais acentuada dos hormônios que o corpo percebe. E é o que a gente dá o nome de climatério. Então, essa autopercepção, ela é fundamental. Total. E é interessante salientar, Nayara, que os homens não têm essa percepção. Os homens não têm os ciclos. Como nós, de 28 dias. Como as mulheres que são cíclicas, né? Como a lua, né? Elas vão os 28 dias, né? Como as fases da lua, né? A gente também é cíclica e a gente vai fazendo esses ciclos. O homem é sol, né? E o homem, ele vai de uma forma gradual. Quando ele declina de uma vez. Então, ele não tem essa percepção tão acentuada como as mulheres têm. Mas ele pode regularmente estar fazendo os exames, porque aí detecta. Exatamente. E é assim que a gente consegue perceber a diminuição. O homem, geralmente, quando ele percebe, ele já está com alguma alteração de libido muito importante, ou ele tem alterações no quadro de ereção, ou ele já percebe que ele não tem mais a mesma força física ou disposição. Né? Então, as formas do homem perceber são um pouco diferentes da forma da mulher. Né? A mulher, ela vai tendo muita alteração de humor. E é por isso que a gente veio falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa transição hormonal e a nossa saúde mental. Então, é muito bacana a gente observar nas mulheres. Gostou da nossa dose? Olha aqui, gente, que lindo. A gente tá a cara da riqueza. A riqueza nós duas, gente, aí. E me diz uma coisa, doutora Valéria, são mais ou menos quantos sintomas, assim, que pode acontecer? Lógico que não acontece tudo de uma vez só em uma pessoa e ela pode passar pelo climatério sem apresentar nem todos os sintomas, né? Isso é muito variável porque depende de alguns fatores que não são fatores ligados necessariamente ao nosso quadro de saúde. Vou te dar um exemplo. Fatores socioeconômicos, então também fazem alteração de percepção de valor. Então, grau de estudo. Então, quando você tem menor grau de estudo, você tem uma percepção muito diferenciada, né, dessas alterações, ok? Gerenciamento de estresse, pessoas que vivem em ambiente estressante ou que tiveram, traumas durante a infância, né? Então, traumas... transtornos de estresse pós-traumático, elas também têm uma alteração na percepção dessa sintomatologia como um todo. Então, são alguns outros fatores que não são ligados à saúde física em si, mas ao estilo de vida que te modificam a percepção de valor e de alteração desse quadro de transição. Mas pode ir daí... de 60 tipos de sintomas? Aí é muito variado, tá? Nós somos seres muito diferenciados, né? A gente não se parece fisicamente, imagina internamente. Uma reação hormonal dessa, exato. Né? E quem mexe com hormônio sabe do que eu tô falando, né? O hormônio, ao mesmo tempo que ele te gera muita energia, muita vida, ele te altera inteira. Então, ele modifica o seu quadro de saúde como um todo. Tá. E me diz assim, vamos agora trazer, gente, o meu caso, tá? Porque foi um achado. Eu quando cheguei na doutora Valéria, eu fui estimulada. Inclusive, encontrei ontem com uma amiga que eu falei assim, olha, por conta de você, hoje eu estou bem. Eu procurei a médica e achei... porque ela não me reconheceu. Encontrei com ela lá na Zazá, cabeleireira, e ela não me reconheceu, porque eu estava inchada. Eu não estava gorda. As roupas entravam, tudo, mas eu estava inchada. Eu percebi o braço mais assim, mas... E ela não me reconheceu. Eu falei assim, ué, tem alguma coisa errada. E aí eu fui dar uma palestra, e nessa palestra conheci você lá no Mulheres em Pauta, né? Foi verdade, da Inara. E aí que eu soube da história da síndrome do intestino irritável. E aí... eu percebi que eu já tinha estresse, mas que nesse momento de climatério acentuou de um jeito que eu já não era mais eu. É exatamente isso. Você descreveu a frase que eu mais ouço. Eu não sou
mais eu. Eu procurava eu, mas cadê eu, gente? Onde está o meu ser, né? É isso que a mulher nessa transição menopausal sente. Quem sou eu? Ela não se reconhece. Ela se olha no espelho, ela se vê envelhecida, ela se vê mais diferente o corpo, né? O corpo muda. Então, assim como a gente muda quando vira adolescente, quando a gente também entra na menopausa, nosso corpo muda. Tem uma mudança corporal, de composição corporal. E esse foi muito forte na minha adolescência. Então, é natural que no climatério também seja. Muito natural que isso aconteça. Né? É um espelho. Porque são fases de início e fim, né? Então, é bem forte. Mas o que a medicina moderna traz hoje, né? Que eu acho que é isso que é bacana. E uma das áreas que eu gosto muito de estudar, essa parte de hormônios, né? Então, eu nem me apresentei, né? Eu comecei tão animada. Mas pode se apresentar. De formação, eu sou farmacêutica industrial, né? Então, eu sou farmacêutica de formação inicial. Fiz medicina, hoje eu sou médica anestesiologista com área de atuação em dor e por trabalhar com pacientes com dor crônica, eu percebi que a dor vinha muito além, né, de uma simples lesão nervosa. E hoje eu tenho uma clínica, né, que chama Cetavi, até ficou lindo ali o logo, lindo, que né? é uma clínica de infusão de cetamina endovenosa, onde a gente faz tratamento de dor crônica e transtornos psiquiátricos, como ideação suicida, né? Eu trabalho com pacientes muito específicos, tá? Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. E essas pessoas, quando começaram a chegar com dor, eu vi que elas eram pessoas que tinham outras necessidades. E foi aí que entrou a medicina funcional integrativa na minha vida, a parte da hormonologia, a medicina endocannabinoide, que são áreas de atuação que eu gosto de passar com todos os meus pacientes, e é por isso que eu acabo sendo uma médica muito abrangente, né? Todo médico, ele é clínico. A gente se forma como clínico, né? É para ser. Então, assim, e como eu trabalho com pessoas, nada mais inteligente do que observar o ser humano como um todo. Né? Então, interessante isso que a doutora falou, porque assim, quando eu me vi, um pouquinho antes de conhecer você, eu me vi assim, gente, eu tô precisando de ajuda, o que está acontecendo? Que eu procurei um outro médico, tal, mais convencional, da medicina tradicional. Ele disse, não, você só está na menopausa, climatério, não se preocupe, só faça exercício que vai desinchar e vai ficar tudo bem. Ele não, sei lá, não percebeu, não se tocou na história do intestino, né? Que se eu não tivesse intervido ali, eu nem sei como é que eu estaria hoje. E, na verdade, você já tem essa doença há muitos e muitos anos. Você nasceu com ela. Nasci com ela. Nasceu e naquela com ela. época, né, 55 anos atrás, não tinha diagnóstico. Exato. Então, eu vim durante todos esses anos, inflamando. E quando eu conheci a doutora, meus órgãos já estavam comprometidos. Hoje a gente tem um termo que eu acho que é legal a gente trazer aqui, que chama inflammaging, né? Que inflammaging. Você vai aging, de envelhecimento, e inflamando, né? A gente vai envelhecendo, todas essas alterações que acontecem com o processo de envelhecimento levam a um quadro de inflamação que leva, por sua vez, a um quadro de adoecimento. Agora, você imagina, você já era uma pessoa que vinha inflamada há muitos anos, não tratada por falta de diagnóstico, né? Não foi tratada, passou a vida inteira inflamada. Quando o inflammaging chegou, você já estava, era uma bomba relógio. E é isso que aconteceu com você. E aí você deixou até de se reconhecer, deixou de conseguir controlar toda a sua vida, né? Inclusive a vida emocional. Tem uma tristeza muito grande. Exato. Entrei naquele medicamento tradicional para depressão que inflamava mais ainda meu intestino. E você não é a primeira e nem vai ser a última mulher que é tratada com antidepressivos sem precisar de antidepressivos, né? Porque está num outro quadro não diagnosticado. E não... Volto a repetir, você não vai ser a primeira e não vai ser a última, porque a gente ainda tem muita carência de políticas públicas e de conhecimento por parte dos próprios colegas, né, que não conseguem fazer esse olhar. Porque eu também procurei o psiquiatra, né, e fui prescreveram e eu fiquei tomando aquele tanto de medicamento, dose máxima ali. Sem melhora do quadro. Né? Antidepressivos, né? Antidepressivos em geral. E não melhorava, saiu da crise. Mas eu não ficava bem. E só pior, inchando e tal. E aí, fui também estudando, e quando eu cheguei, você me dava aula
Eu não sei se você faz isso com todos os pacientes. Faço, eu adoro. Ou só porque eu também sou da área de saúde, sou fonoaudióloga e perguntava e tal. Mas não, você ia trazendo as informações. Hoje eu recebi um paciente, né, que ele teve uma microtrombose ocular. E aí ele falou, olha, eu não sei por que isso aconteceu, não, mas ele não me contou isso. Né? E aí eu fiz uma pesquisa nele inteiro, como eu faço com todos os meus pacientes, eu olho ele inteiro. Quando ele chegou com os exames, eu falei, nossa, olha isso aqui, eu quero lhe mostrar isso aqui. Aí mostrei, olha, você tem uma alteração genética, que tem uma predisposição a formar trombos. Aí mostrei, contei a historinha, ele falou assim, é por isso que aconteceu o que aconteceu nos meus olhos. Aí eu falei, o que aconteceu no seu olho? Porque ele não tinha me contado. E aí ele foi me contar que ele teve uma alteração ocular, né, por conta de um provável trombo, que o oftalmologista achava que era um trombo, mas não sabia por que ele tinha tido aquele microtrombo. E aí eu fui mostrar pra ele o motivo. Eu falei, tá aqui, ó. É por isso, a gente tem que diminuir isso, melhorar isso. Aí ele saiu de lá encantado. Ele saiu de lá tão encantado que ele marcou consulta pra família inteira. Mas é isso, né? A gente olhar a pessoa como um todo. Quando a gente olha a pessoa por pedaços, nós somos seres completos. Se eu olhar só a sua mão, né? E aí foi por isso que eu migrei, assim, de uma certa forma, para esse tipo de atuação, né? Quando o paciente chega com dor, né, para ser atendido, ele não tem só dor. Então, ele tem dor física? Tem, mas ele tem dor emocional, ele tem alterações nos seus exames que passam batido, que ninguém olha. Então, e por aí me vai. chamou muita atenção quando a senhora pediu aquele tanto de exame, né? Parecia que uma vampira, assim, tirando aqueles exames, que analisou tudo. E eu também levei os antigos, os mesmos que eu já tinha mostrado para um colega seu tradicional. E eles, não, tá tudo bem. E realmente estava tudo ali na normalidade. Só que quando você olhou e falou assim, olha, tá na normalidade, mas estão todos nos limiares. É interessante até falar isso, né? É uma coisa que eu ensino para todas as pessoas, tá? Isso vale aqui para ficar de aula para todo mundo. Como é que a gente faz avaliação, aquelas faixas de laboratório? E agora eu vou falar como farmacêutica, né? Não só como médica. As faixas de laboratório, para a gente chegar naqueles valores, falar, olha, vai de 0 a 100. Como é que eles chegam naquele valor? Eles avaliam uma população X. Então, eu vou avaliar aqui 100 homens caucasianos. Naquela população estudada, eles encontraram aqueles valores de referência, por exemplo, para aquela vitamina. Vou dizer aqui uma vitamina B12. Naquela população do estudo, aquelas pessoas estudadas ficaram na faixa de 50 a 850. Porque se você olhar a faixa de exame de laboratório, vai estar assim, né? Então, valores muito altos, muito discrepantes. Tá? E o que isso significa para mim? Se foi estudado somente numa população X, tá? Que tem características X, e que é muito diferente do Y, do Z, do delta, do beta, enfim. Então, quando a gente avalia, hoje em dia, né, a forma correta de você avaliar um exame é você dividir essa população em quartis. Então, a gente divide aqueles valores de referência em 4. O ideal é que a gente esteja, né, no mais dentro da normalidade possível, ou, a depender, mais próximo de algum limite um pouco mais superior, dependendo do que for a avaliação, ou um pouco mais inferior, dependendo também do que for o que eu estiver avaliando. Então, a gente tem ali o que a gente tem que observar, e é isso que o médico tem que fazer, né? Fazer essa avaliação, para saber se estar dentro daquele valor de referência é realmente saudável ou não para você. Então, esse é o diferencial, porque nós somos seres únicos. O que é bom para mim, Valédia, não é bom para Nayara. Não é bom para Ciclano, para o Beltrano e por aí vai. Então, esse é o X da questão. Você saber fazer uma avaliação dentro do que realmente é bom para o seu organismo. Isso é o que é difícil. Então, é isso. Esse é o charme. E isso vale para os hormônios. Tá? Quando a gente avalia a taxa hormonal, que a gente começa a ver no climatério, a gente vê lindamente o declínio, vai lá bonitinho, vai declinando. Quando é que eu vou começar a pensar numa reposição? Será que todo mundo precisa de uma reposição? Então são essas situações que a gente tem que avaliar.
Até porque tem gente que prefere um envelhecimento mais natural, que não quer fazer reposição. Então, Tá? ainda tem muito tabu com essa história Existe. da reposição. Ah, eu tenho medo de câncer, não sei o quê, não é recomendado. Nossa, depois a gente vai trazer aqui a doutora Patrícia Gonçalves, que eu também indico, Sim. a ginecologista, algumas pacientes que são resistentes, e ela vai e quebra, mostra que, olha, porque tem esse Todos os preconceito. papers mostram, né, que ele é muito mais protetor do que prejudicial. Então, hoje em dia, essas reposições hormonais bem feitas protegem muito mais as pessoas do que geram risco, como as pessoas sempre acreditaram, né? E isso vale para homens e mulheres, tá? Porque o homem também precisa fazer reposição hormonal em determinadas situações e na grande maioria Intervir delas. no tempo certo, E né? intervir no tempo certo, você previne o aparecimento de dor crônica na terceira idade, tá? Um homem hipogonádico, que é o homem com baixa testosterona, tudo dói. Tudo dói, ele não tem o condor. força. É o condor, né? A idade do condor. Então ele precisa ter a reposição, ele precisa ter um nível suficiente para que ele tenha energia, força muscular, disposição, né? Que é o que a gente quer. Hoje em dia, nós vamos viver por muitos e muitos anos, Nayara. Essa é a Maravilha. realidade, né? A gente aumentou a longevidade dos seres humanos de uma maneira impressionante. Quando a gente compara com os nossos avós, a longevidade está cada vez maior. Então, tem estudos que mostram que daqui a pouco a gente vai estar igual o Matusalém, né, da Bíblia, vivendo aí mais de 120 anos. Mas como é que a gente vai chegar nesses 120 anos? Como Tem é que que chegar bem, né? A gente tem que chegar bem. De que adianta envelhecer e viver tanto tempo Se não tiver bem. se você não tiver qualidade de vida, De não tiver vida. qualidade nesse processo? E assim, e quando eu trouxe esse tema, né, a transição hormonal e saúde mental, porque quando eu tive o diagnóstico nesse momento de climatério da síndrome do intestino irritável, com toda a problemática que veio, já estava prejudicando vários órgãos, coração, Sim. tireoide, né, Tudo. pâncreas, enfim. Já estava bem grave. É porque é uma doença autoimune, né? Então, eu fiquei 3 dias de luto. Eu fiquei, gente, 3 dias de luto. Um mau humor. Tem uma menina. Eu falei assim, Nayara, você tava um porre, você tava de luto. Por quê? Porque nesse período, gente, do climatério, se você tem a síndrome do intestino irritável, você pode ser confundido, né? A gente entra num período de tristeza e tudo, que também eu levei isso lá, o médico antigo, ele disse, não, isso passa. Gente, tem que estar atento, porque não é só o climatério, pode ser outras questões, que foi a história para a gente estar de olho na possibilidade de desenvolver demência ou mesmo Alzheimer. Ou seja, uma mulher, uma pessoa que não cuida, não, o climatério pode ir até 5 anos, e você tá ali, triste, se acabando, tomando... Gente, pode ser outras coisas. Com certeza. E como essa história que pode desenvolver, pode, é uma grande possibilidade, a demência e o Alzheimer pode estar mascarado nesse período de climatério, mas se não cuidar, pode vir a desenvolver. Como é que é isso? É muito normal as pessoas confundirem sintomas também. Uma das coisas que acontece no climatério é a alteração de sono. Aí o que as pessoas fazem quando não conseguem dormir? Toma medicamento. Tomam medicamento para dormir. Ou toma vinho? A maioria dos medicamentos para dormir, né, esses tipo PATs, né, esses medicamentos Zolpidem, que o pessoal toma e vira zumbi, né, eles alteram a funcionalidade cerebral. Então você vai perdendo a capacidade de relaxamento, e você sabe que dormir é um processo extremamente importante para o nosso corpo, né? Eu trabalho com medicina do estilo de vida, né? Um dos pilares da medicina do estilo de vida é você ter uma boa noite, uma qualidade de sono, né? Porque quando a gente dorme, a gente faz uma limpeza do nosso cérebro. Né? Faz um backup. A gente desliga, faz o backup, tira as toxinas do cérebro para reiniciar no dia seguinte. Quem não dorme
acumula toxinas. Então, se você não dormir bem, você vai acumulando toxinas. Essas toxinas, né, podem alterar a funcionabilidade dos neurônios e aí sim, você tem alguma doença neurodegenerativa. É uma das formas, né, disso evoluir. Então, posso ter uma evolução para um Alzheimer ou modificar minha placa mieloide, ter um Parkinson? Posso. Né? Posso pegar um vírus e isso acontecer. A gente hoje em dia não sabe de onde realmente essas doenças vêm. A gente sabe que tem um cunho genético associado, tem a questão do estilo de vida associado, as escolhas que eu fiz enquanto eu era jovem, que estimularam o meu cérebro de uma forma errada, podem sim me levar a uma doença lá na velhice. Tá? E tem a questão emocional também. Então, pessoas que têm mágoas guardadas, né, ficaram sem evoluir com o seu emocional, também né? Diminuem o processo de neuroplasticidade. Isso não é a Valéria que está falando, não, tá? Isso aqui tudo tem estudo científico. A gente pode ficar aqui 1h30 falando sobre isso. Foi uma das questões que eu observei, que meu sono, na época, estava comprometido. E eu lembrava muito da fala do Dr. Cleto Pontes. Foi meu terapeuta durante muitos anos, psiquiatra. E ele dizia, o mais importante que tudo é dormir para não enlouquecer. E é isso mesmo. E ele tem toda a razão. Para não enlouquecer, você tem que dormir bem. E estava comprometido, né, o meu sono. Eu falei assim, olha, tem alguma coisa aqui errada. E fora a questão do sono, também começou os roncos. Tudo bem, se eu for fonoaudiólogo, eu sei que fica tudo mais flácidozinho e contribui para o ronco. Mas o que mais que acontece, que pode estar acontecendo? O intestino irritável também provoca. O que traz, de repente, envelheci, tô agora roncando, gente. Fala sério. Em geral, essa alteração, ou a apneia do sono, né, ou essa parte respiratória mesmo, com o ronco, na grande maioria das vezes é perda de massa muscular. Então, falta de atividade física, né? A gente fica sem força para jogar a caixa torácica para cima e para baixo. Se eu não tenho músculo para fazer isso, né, eu não consigo respirar, eu não consigo expandir o pulmão. Então, o trabalho para você colocar o ar para dentro aqui. Não é só a face também. Face, laringe. Então toda essa região do pescoço e caixa torácica. Ou seja, se isso aqui também tá travado, se você tá todo curvadinho, você não consegue respirar. Então, é a diminuição da musculatura facial, pescoço e tórax que fazem com que você respire mal quando a gente, nesse processo de envelhecimento. O amigo Kojak, ele falou assim, Kojak, tô roncando. Eu falei assim, faz exercício, você fica boa. Exatamente. Aumentar a massa muscular. E uma das formas de aumentar a massa muscular, com os hormônios. Os hormônios. Então nós já falamos aqui, porque foi me recomendado 4 coisas fundamentais. O sono, que aí eu fui lá para a clínica do sono e tal. Foi me recomendado não o aparelhinho. O CPAP, né? Foi, no meu caso, como está no início, a apneia, é a plaquinha. Então Perfeito. Tem uma plaquinha que é com o dentista. E isso é legal falar, porque uma das coisas que esses dias chegou uma paciente e falou assim, doutora, eu vou arrancar todos os meus dentes. Aí eu falei, meu Deus, não faça isso. Né? Porque quando você tira os dentes da boca, aquela boca fica flácida. Sem os dentes. E por que ela queria tirar os dentes, gente? Porque ela era já uma senhorinha, ela falou que os dentes já não precisavam mais pra nada mesmo, que ela ia botar uma prótese na boca inteira. E eu falei, misericórdia. Vai envelhecer. Você vai dormir mal, você vai engordar ainda mais, porque quando a gente não respira bem, a gente diminui o nosso metabolismo basal, engorda ainda mais. Sério, doutora? Então, é uma via, assim, de mão dupla, né? Você vai indo, assim, a roda vai rodando e vai indo pro lado ruim. E aí eu falei, misericórdia, como é que eu vou explicar pra senhora? Eu falei, mas faça o seguinte, converse novamente com o seu dentista, por favor, porque ele vai lhe explicar que hoje em dia a gente não arranca mais dente. A gente arruma o dente, né? Então, são joias. São joias. Por quê? Então, se você não tiver os dentes na boca, a boca fica flácida, a língua, com o passar do tempo, ela aumenta um pouco de tamanho, ela espaça, né? Também do processo de envelhecimento, e ela cai. Então, quando você dorme, a língua cai, obstrui a via aérea, você não respira. Sem dente é pior ainda, porque o dente segura ainda, né? Essa musculatura no local. Então, assim, tá roncando, exercício físico,
plaquinha, né? Com Exercício dentista. físico, avaliação odontológica, né? É super importante. E é médica com otorrino do sono, né? Avaliar com o médico do sono, ou pelo menos avaliar se a sua questão não é também de obesidade, que é um dos outros fatores de risco, né? Pra gente ver se não tem uma apneia do sono por sobrepeso, ou se é somente E falta se for de musculatura. grave, pode morrer dormindo, né? Você faz várias apneias do sono. Como é que eu sei se que eu não tô dormindo bem, que eu O tenho exame apneia? faz exatamente Além do isso, exame, né? são aquelas pessoas que dormem e acordam exaustas. Porque ela tá dormindo e faz assim, ó. E algumas se mascaram. Então, Não, tô ela cansada porque eu passei a noite trabalhando espiritualmente. Não é bem assim, não. Falta, na verdade, oxigênio pro cérebro. Pro cérebro. Você passa a noite privando o seu corpo de algo que é essencial para o nosso funcionamento. Entende aí, gente, que essa saúde mental não é só o meio externo. Tá também nesse corpo, né? Nesse templo estar bem cuidado. Eu sempre digo que a gente é uma tríade, né? Mente, né? Espírito, alma e corpo. Isso. O corpo tem que ser bem cuidado. A mente bem nutrida para o espírito estar feliz, né? E a Então, gente mente precisa é dar ainda com isso. dividida aí de emoção e razão, né? Exatamente. Tá, então falamos aqui do sono, falamos do exercício físico, que é importante para essa musculatura e para todos. Atividade física é vida, né? É Isso aí vida. já acho que já tá bem batido o martelo. Não, tá batido, mas deixa eu te contar. De ontem e hoje, o que aconteceu? Ontem eu fui almoçar com a minha amiga Francina, maravilhosa, que é uma mulher, assim, descoladérrima, que tem uma juventude, assim, incrível. Agora ela pula, ela dança, ela levanta peso. Agora mesmo, viajou para Paris, estava levantando peso. Onde ela tá, ela procura um hotel e tá levantando peso. E aí, marcamos num restaurante bacana aqui de Fortaleza, tradicional, e ia chegando as senhorinhas, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, com seus cabelinhos, assim, algumas com laquezinho, mas andando devagarinho. E eu olhando aquilo. Eu cheguei antes da Francina. E eu olhando aquilo, e quando ela chegou, eu falei assim, Francina, muito obrigada de marcar nesse restaurante. Ela, por quê? Porque eu tô vendo as mulheres entrando e eu já sei como que eu não quero envelhecer. É sobre isso. Eu quero chegar aqui, ó, igual você chegou. Quero chegar aqui igual outra senhora chegou, de tênis. Ela não chegou de salto, mas assim, tinha chegado uma outra senhora de tênis, roupa de ginástica e pisando firme. Uhum. E as outras, mas será que foi o laque que tá pesando? Não, não é. É a falta de exercício. E são essas pacientes que estão lá com dor, reclama da vida. Ai, minha vida tá péssima, minha filha, tudo dói. Ai, eu não faço exercício físico porque dói. Eu falei, uai, o corpo enferruja, né? E assim, eu observando tudo nelas, tudo. E assim, terminava ali o almoço e ia pra sobremesa, comia muito doce. Isso é muito grave. Muito carbo, né? Muito grave. E aí eu falei assim, já sei o que eu não quero. Eu fiquei tão impactada que hoje eu chamei o Renê. Eu disse, Renê, vamos ali no restaurante que eu almocei ontem, que eu vou te mostrar um trem. E mostrei, e sempre tem senhorinhas lá. As senhorinhas chegando devagarinho. Eu disse, ó, Renê, eu não quero isso aí. Eu quero estar assim, de você pra mais, entendeu? Adoro. E aí, como eu não tenho esse hábito de levantar ferro, e essa doutora maravilhosa disse que quer me ver de músculo. Quero demais. Eu quero ver seu músculo, porque ela tem, viu, gente? Ela tem. E aí, eu decidi que esse ano eu vou me apaixonar. Perguntei aí. Gente, ganhei meu dia. Olha, pronto, já valeu esse podcast só por esse depoimento. E mudei totalmente a minha rotina, vou ficar mais tempo na serra. E é legal a gente falar isso, porque assim, não é decisão. malhar, é uma escolha de qualidade de vida. Não é pra ficar bonita, marombada, não é nada disso. Isso é consequência. Isso é consequência. É pra você ter saúde física e mental também. Porque fazer atividade física melhora muito a produção dos nossos neurotransmissores, né? Então é uma coisa muito bacana. Tem tudo a ver com a nossa qualidade de vida lá na frente. E esse ano vai ser o ano sabático, onde eu vou estar focada nesse exercício físico, né? Todo mundo aí tá sabendo, me dando a maior força. E você foi uma grande incentivadora, não só nas suas palavras, mas eu vi suas lives, você trouxe educadores físicos, né? E eu conversei com meu amigo Fred, que
educador físico, você, Fred, quanto tempo para eu estar assim, viciada nesse negócio, já ver meu corpo legal e dizer assim, ok, nunca mais eu deixo esse negócio. Ele falou assim, de sexta a sábado, durante um ano, faz isso. Aí eu vou tirar esse ano sabático para eu aprender a gostar e ser uma rotina até o último dia da minha vida. Eu vou te contar um segredinho. Com Ó, 21 só para mim não, né? Para todo mundo. Com 21 dias, se você fizer uma atividade de forma repetida diariamente, em 21 dias o seu cérebro já recebe um processo de treinamento que ele internaliza que você precisa manter aquela rotina. Então, 21 dias malhando todos os dias, você já vai acordar e falar assim, preciso ir para academia. Então, se você conseguir por 21 dias, faça um propósito. 21 dias, vou todos os dias fazer minha atividade física. É 3 vezes 7. 3, né? Trindade vezes 7, o número da perfeição. 21 dias. Só é faz o tempo isso. do cimento, tem É toda o uma tempo lógica. que o nosso cérebro internaliza. Então é Mas perfeito assim, isso. ele falou um ano pra ter aquela diferença no sim. corpo. Talvez até pela antes. minha idade, tomara. Talvez até antes que você já faz uso dos hormônios, então E é da bem rapidinho. alimentação, né? Alimentação é tudo também. Então, o terceiro questão, que não só você, outros profissionais colocaram, foi sobre a parte intelectual. Tá sempre exercitando o cérebro. E por mais que eu seja, né, uma Athena, uma mulher intelectual, que estou escrevendo, estou estudando, estou dando palestras e tudo, mas eu preciso estar fazendo mais do que o que eu faço, né? Não é porque eu já faço que é só manter. E não é só fazer o que você sempre faz. Desafios, você tem que desafiar o seu cérebro. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu vou aprender uma língua nova. Então, isso é um desafio cerebral. Tocar instrumento. Vou tocar um instrumento. Aprender a tocar um instrumento. Mas será que eu vou conseguir? Já tô velho. Isso não existe. O nosso cérebro, ele é neuroplástico. Ele aprende tudo que a gente quiser tentar. Né? Você pode não ter tantas habilidades, mas você aprende. Então, você tem que estimular a fazer coisas diferentes. A tal da história de escovar o dente com a mão ao contrário, né? Não seguir aquela mesma rotina que já fica ali que ela é juíza e ela foi assim, preciso de um desafio. Ela foi aprender programação. Só que tem a ver você juíza? Assim, tudo, pro meu cérebro, tudo. E é verdade? Tem tudo a ver com o cérebro. Olha aí, porque que legal. ela reprogramou o cérebro. Ela fez uma coisa que ela saiu da zona de conforto. Então é tirar o seu cérebro da zona de conforto, fazer ele realmente trabalhar com algo que ele nunca fez. Fazer mais do mesmo, todos nós fazemos. Então fazer algo diferente é que modifica a estrutura cerebral. Então aí a base para a saúde mental, sono, exercício físico, estímulo do cérebro intelectualmente. E alimentação. Vamos falar agora de alimentação. O que é essa história de síndrome do intestino irritável? O que é essa história de low FODMAP? Porque quando eu chego, você vai comer isso? Não, não posso. Não. O que você tem? Síndrome do intestino irritável. E também low FODMAP. Low FODMAP? Que é isso? Coisa chique, parece doença de rico. Não é, né? Doença dá em todo mundo. É só, na verdade, um nome em inglês que a gente dá aos alimentos que não liberam grandes quantidades de histamina no corpo. Né? Então, o que é a doença? Né? A síndrome do intestino irritável. É uma doença autoimune. Por alguma razão, o meu intestino entende, né, que alguns alimentos, algumas substâncias... Eu diria muitos alimentos. É porque você demorou a receber tratamento, né? Então, o nosso intestino ele fica sendo exposto, né, às toxinas. Hoje em dia a nossa alimentação é muito diferente do que era antigamente, né? A gente come muito agrotóxico e não sabe. Agora eu só como comida divina. Exato. Tudo que vem descasco, tudo que vem do solo, da natureza. É isso. Isso é o saudável. O que eu vou escolher? Arroz ou macarrão? Eu entro no supermercado... Só uma pergunta básica essa. Arroz ou macarrão? O que é melhor? Se for macarrão de arroz... O arroz é sempre melhor, né? Porque você planta. Macarrão a gente não planta. Né? Então, é macarrão de arroz. Aí eu como. Né? Então, assim, tudo que vem do solo, que é produzido, é mais saudável. As raízes, né? Legumes, verduras, frutas, carne, né? Que o pessoal tem muita coisa. Não pode comer carne. Isso é uma escolha, tá? Isso não é uma realidade. Você pode comer tudo que a terra te dá. É bíblico, né? Na Bíblia, de tudo te é lícito, né? Mas nem tudo te convém. Então, algumas pessoas, elas têm uma sensibilidade alimentar que faz com que
o intestino, entendo, as células intestinais, principalmente as células parietais. Então, ela tem tipo umas luvinhas que a gente chama de microvilosidades. Essas luvinhas que ficam lá nas células intestinais, o alimento vem passando e vai batendo nessas luvinhas, elas reconhecem algumas substâncias como substâncias maléficas, que a gente dá o nome da medicina de antígenos, né? Então, vai lá e bate ali e fala assim, o que é isso aqui? Ah, é uma coisa do mal, é um antígeno. Então, eu vou criar um anticorpo, que é o quê? Uma célula de combate para pegar esse bichinho do mal, porque eu acho que ele é do mal. Né? Então, por alguma razão, nosso corpo fez um mau processamento de informação e entende que aquele bichinho ali é do mal. E é isso que gera as doenças autoimunes de uma certa forma, independente do tipo que for. E assim a gente tem essa síndrome do intestino irritável, que é uma síndrome que faz um reconhecimento errado de alimentos que não necessariamente seriam alimentos ruins, mas que machucam o corpo daquela pessoa, tá? E desinflamando, trazendo para uma normalidade. Aos poucos, eu posso introduzindo. Você pode e fazendo uma observando. reintrodução desses alimentos que liberam mais histamina Porque do que o eles fermentam padrão. lá dentro. Tem vários tipos de grupos alimentares. Né? Quando a gente fala de alimento low food map, que é só um termo em inglês, que é um termo que significa que ele libera menos histamina. Então, ele libera menos reações. É como se o seu corpo não entendesse que ele possa ser do mal. Tá? Então, de uma forma bem, bem simples. Então, esses alimentos são aqueles que eu posso comer sem medo. Né? Os alimentos com mais alto food map, com mais alto padrão de te inflamar, né? Porque você tem esse processamento errado, que é uma doença, tá? Eles podem até ser reintroduzidos, mas depois que você fica um tempo sem eles, o organismo esquece que aquilo ali é do mal e você pode lentamente fazer uma reintrodução, mas sem fazer uma exposição diária. E assim você consegue. Observa. Come uma vez, observa. Daqui a 2 meses eu como novamente. Então, o que gera a piora da doença é a exposição o tempo inteiro a algo que é reconhecido como sendo um ser do mal. Eu chamo muita atenção nesse momento da minha vida, na parte de alimentos, foi quando eu trouxe a nutricionista Inara de Almeida para as consultas com a doutora Valédia. Foi maravilhoso, né? Foi de fundamental foi divino, importância. Divino. Foram 3 meses, doutora. E eu voltei ao normal, desinchei, fiquei maravilhosa de novo. Era teu orgulho, né? Confesso. Eu adoro. Gravava os vídeos e toda empolgada. Então, assim, essa parte de ter um acompanhamento, né? Porque não é só comer verdura e proteína. Não é. Não é bem assim. Às vezes a alface é o que te faz mal. Que a alface não faz mal a ninguém. Será? E aí você traz uma profissional que também estudou, fez uma faculdade, que complementa muito, né? O tratamento de forma geral. Sim. É importante. Outra pergunta que também vem muitas pessoas perguntam sobre quando é que perfura o intestino, o que é perfurar. Algumas pessoas pensam que perfurar é sair fezes para dentro, não é nada disso. Pode ser que pode seja. Pode ser, doutora? Como que é isso? Uma coisa é a gente falar do leaking gut, né? Que é o quê? Fala essa palavra de novo, doutora. Leaking gut. Gut é intestino em inglês e leaking é quando fica pingando. Não é nenhuma perfuração. Quando a gente fala perfuração intestinal, é uma permeabilidade intestinal. Leaking de permeável. Tá. Então, é uma permeabilidade intestinal. É como se as células do intestino fossem uma peneirinha. E essa peneira tem um buraquinho maior do que o normal. Então, as coisas começam a atravessar tá, a barreira do intestino e entrar na corrente sanguínea, coisas que eram para ir embora. Porque o nosso intestino, as fezes, é o que a gente não precisa mais aproveitar, a gente excreta, né? É um dos processos de excreção da nossa alimentação. E ali ela vaza. Só que quem tem Leaking Gut Syndrome, né? Que é essa síndrome do intestino permeável, tem como se fosse uma barreira enfraquecida. Então, ali, se eu deveria ter uma barreira apertadinha, uma peneirinha fininha, eu vou ter uma peneirona, com buracos muito grandes, e as moléculas que eram para ir embora nas fezes vão sendo reabsorvidas. E aí isso gera outras doenças autoimunes, tá?
Que a gente Isso tem uma tempo lista certo? enorme. Tem como fechar esse negócio Aí a gente tem sim, tá, tudo tem jeito. Só não tem jeito pra morte, que isso aí é só com Deus. Né? Então a gente tem como melhorar a barreira do intestino, de uma certa forma colocando alguns tipos de colinha, né? Que a gente veda melhor essa parede intestinal, desinflama o intestino, porque se ele estiver inflamado, ele incha e ele abre mais, e ele desinflamado, ele aperta. Então existem algumas substâncias que a gente consegue fazer esse tipo de tratamento. Aí a gente tem que avaliar caso a caso, né, para saber qual é a indicação de cada pessoa. Uma perfuração intestinal, por sua vez, é um quadro cirúrgico. Por alguma razão, o intestino realmente furou de um lado para o outro e as fezes que eram para estar dentro do intestino começam a cair dentro da barriga, dentro do abdômen. É um caso cirúrgico com grandes chances de óbito. Isso é raro? Não, isso é super comum. Meu senhor. Já operei vários. Eu sou anestesista, né? Já anestesiei vários. Então, a gente tem... Quando isso acontece, o paciente entra num quadro de sepse, que é uma infecção gravíssima. Pode crer. Generalizada e nem sempre... É uma cirurgia suja, né, que chama. E nem sempre o paciente consegue resistir, tá? Acontece por diversos fatores. Aí a gente vai ter que falar várias coisas. Aí é um podcast. Mas é uma coisa que é diferente, né? Então, o intestino permeável é diferente de um intestino perfurado, tá? É importante só mostrar essa diferenciação. Então, assim, toda essa conversa, esse assunto, essa informação, é porque eu observei, lembrei da minha mãe, quando ela tinha a minha idade, que ela falou assim, ai, que pele seca, que não sei o que e tal, né? E ela comia alguns alimentos, batia assim, eu falei assim, tô empachada. Não, ela usava, empachada é aqui no Ceará. Lá no Tocantins, ela dizia assim, tô empanzinada. Não sei se lá no Rio Branco, na sua terra... Ela chama de empachado. Empachado. Eu tô empanzinada e batia assim, né? Então, ela possivelmente tem. Sim. Pelo histórico, assim, de comportamento. E aí, eu observando a minha pessoa nessa idade e lembrando da minha mãe nesse período do climatério, e hoje minha mãe tem demência, a mãe dela desenvolveu Alzheimer. Gente, foi aí que eu entrei em luto. Eu disse, meu senhor, e eu fiquei apavorada. E a Valéria, com essa calma, com essa gentileza toda, eu falei assim, Nádia, calma, é só uma possibilidade, né? Vamos cuidar. Não é uma sentença. Não é uma sentença. Não é uma sentença. E se a gente comprar sentenças prontas, a gente adoece. Ué, mas aí eu programa o cérebro, né? Programa o cérebro. E assim, gente, e não é também só programar o cérebro para não acontecer. É se cuidar. É intervir com atitudes, que é o que eu estou fazendo, né? Eu mudei a alimentação, eu mudei meu Você sono. seguiu o que a gente mais preza, né? Você fez uma mudança do seu estilo de vida. Isso é a medicina do estilo de vida. Você conseguir internalizar e ajudar o paciente a entender o que ele precisa mudar para que ele tenha qualidade na sua longevidade, na sua vida como um todo. Eu cheguei essa semana de São Paulo, estava na formatura do Arthur, meu sobrinho, beijo, Arthur. Unicamp, fez medicina na Unicamp, olha que chique. E lá estava eu. Teve o jantar de gala e o baile. Um buffet, meu Deus, o que era aquilo? Gente, doutora, só comi frutinha, saladinha, resisti àqueles queijos, todas aquelas maravilhas. E aí, quando eu cheguei, a Inara, né, a nossa nutricionista, perguntou. E eu falei, e ela disse isso é estilo de vida. Você vive hoje um estilo de vida saudável. Porque eu resisti àquele buffet. É a sua escolha. Eu escolhi, eu apreciava, eu salivava aqueles queijos, aqueles cogumelos que eu amo. Um monte de... Olhava, salivava, imaginava, deglutia, mas eu pegava o que estava recomendado para mim e ficava feliz da vida e fiquei feliz da vida. Até porque quem sofre é você. Né? Então, quando a gente internaliza isso, que quem sofre somos nós mesmos, e que a gente não é peixe, não deve morrer pela boca, as coisas ficam mais fáceis. Eu sou sereia. Exatamente. Então, gente, é isso. Eu estou muito feliz porque eu estou intervindo, eu posso quebrar um padrão da minha avó, da minha mãe. Exato. Né? Com atitudes hoje, aos 55 anos. Então, eu tô aí... Tem qualidade de vida, é um novo ser, quem viu antes e quem vê agora sabe do que eu estou falando. Então, e não foi uma transição de muito tempo, não. Não. Foi muito rápido. Rapidíssimo. Foi muito rápido. Agora, foco, né? É foco. Eu foquei
fiquei. Você aceitou o desafio, né? Porque assim, é um desafio. E é muito importante também ajuda em casa. Sim. O meu esposo, gente, ele foi muito maravilhoso. Cheguei com a dieta, com os mantimentos, coloquei lá na pedra, na mesa dele. Ele fechou a cozinha para não ter a cruzada, né? Muito a contaminação cruzada. E ele fez toda a dieta. E ele só falou assim, agora você embala com a assistente. Eu assim, embalo? Tipo assim, lavo, mas não enxugo, sabe? Mas ele já foi maravilhoso. Foi. E ele fez maravilhoso. A parte mais difícil. Então, assim, eu tive ajuda, não só da equipe que eu contratei, né, de profissionais, mas em casa. Né? E os amigos que gostam de verdade de você e sabem do processo, não ficam, bobagem, só uma vezinha. Não. Eles, não, Nayara tá aqui, eu fiz isso aqui, que eu sei que você pode. Não fica, é só hoje. Não. É muito bacana isso também. E a gente modifica o pensamento das outras pessoas também, né? A gente arrasta muito pelo exemplo. Então você traz consciência. É coletiva, é uma consciência coletiva. Isso é muito bacana. Olha, gente, eu sou suspeita, mas a Nayara, assim, é um caso lindo de viver. Lindo de viver. Então, eu morro de orgulho. Gostaria que mais pessoas se inspirassem na sua história. Né? E quando eu faço os vídeos e coloco lá, né, no meu Instagram, ela curte, diz assim, você é meu orgulho, olha como você tá magrinha, eu todo de tubinho. Maravilhosa, maravilhosa. Então, assim, para encerrar, que recado você deixa aqui para esse público maravilhoso sobre essa transição hormonal, saúde mental, saúde como estilo de vida, né? Essa escolha de cuidar desse templo, que não é só um corpo, uma máquina, mas uma espiritualidade, uma intelectualidade, uma emoção, uma quadrinidade que eu preciso harmonizar, né? Que recado você deixa para as pessoas? Porque assim, Valédia, doutora Valédia, eu tenho, eu posso dizer, orgulho de conhecer você, não só como profissional, posso dizer como amiga, porque você também é minha cliente, ela compra meus produtos, tá, gente? Eu adoro. Eu adoro. Ela fez ali várias, constelação, adoro, sagrado feminino, falta agora o masculino. Falta o nosso masculino, vamos organizar. Enfim. E sabe o que me ajuda muito com os pacientes? Porque a gente começa a melhorar o olhar no nosso próximo, né? Sim. Então, é um privilégio ter você na minha vida, tá certo? Muito obrigada. E deixe um recado para essas pessoas, porque você vive um propósito, como eu, como o Renê. Nós vivemos um legado. Nós sabemos por que estamos aqui na Terra e trilhamos esse caminho. Eu vou deixar um recado assim bem bacana, né, para todo mundo. Busque ajuda. Quando a gente fala de saúde mental, estar triste, estar para baixo, deprimido, se sentindo estranho, se sentindo outra pessoa que não seja você, busque ajuda. Você não está sozinho. Eu acho que esse é o melhor recado que eu deixo hoje. Não leve esse estigma de que é feio pedir ajuda. Pedir ajuda é um ato de coragem, é lindo. Lindo. E não é coisa de doido. Busque ajuda. E não é coisa de doido. E como não é que a gente acha a doutora Valédia? Né? Então, doutora Valédia Mello, quem não me segue, eu vou dar a dica que meu nome é difícil, né? W-Y. As minhas filhas falaram que é assim, é Dra, de doutora, Dra, Valédia Mello. Né? Eu vou estar no Instagram, tem meu canal também no TikTok. No YouTube, né? No YouTube. A minha clínica chama Cetavi, para quem quiser seguir, né? Ceta de cetamina, né? E Vi de vida, porque a gente devolve a vida às pessoas, realmente eu sigo um propósito, o que eu acredito e defendo, assim, de forma muito árdua, que é ver as pessoas melhorando, vivendo, sendo elas mesmas. E alcançando seus próprios propósitos, né? Então, deixa aqui o Instagram da clínica. Posso passar depois os contatos, né, pra gente jogar aí pra todo mundo, né, quem quiser me achar. Mas se me passar um Insta, gente, rapidinho vocês me encontram, tá? @Dra Valédia Mello, com W-A-L-E-D-Y-A. Eu digo que meu pai fez um nome, né, que é meio rádio FM, né? Então a gente vai com um monte de letra, síndrome dos anos 80. E, gente, comenta aí, deixa o joinha. E se gostou, a gente pode trazer a Valédia de novo, a doutora Valédia para cá, para falar de vários temas. Tem muito o que falar aqui. E eu adoro falar, né? Então, se é para falar, é comigo mesmo. E nós estamos aqui para isso, para levar o melhor
para você. Gratidão pelo convite. Linda.